Quando a gente fala de trazer a palavra de Deus, quando a gente fala da gente compartilhar algo que vem dos céus, é algo assim muito precioso, é uma oportunidade que a gente vê que Cristo faz nas nossas vidas, porque antes mesmo, quando eu não andava com Deus, quando eu fiquei afastada, eu fazia tantas coisas que eu nunca pensei em viver isso. E como a Rosana falou aqui no começo, nós não merecemos. Nós somos pecadores, nem eu, nem quem está aqui no louvor, nem quem trabalha nessa obra, mas a gente sabe que é a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Porque quando a gente olha para tudo aquilo que a gente faz, para quem nós somos fora aqui da igreja, porque aqui é um lugar fácil da gente servir a Deus, mas quando a gente olha para a nossa vida lá fora, meu Deus, quantas coisas que eu ainda preciso mudar, quantas coisas que o Senhor ainda precisa me transformar, e eu estou aqui fazendo a tua obra, mas é pela misericórdia de Deus. É sim um privilégio da gente compartilhar da palavra, porque quantas pessoas que estão aqui, que a gente não sabe como cada um de vocês chegaram. Então teve gente que veio muito quebrantada, teve gente que veio ansiando ouvir a palavra de Deus, mas teve gente que não veio assim dessa forma. Então Deus, Ele conhece o som dos nossos corações e que Ele fale, né, que a gente se entregue para ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque é para todos. A palavra de Deus, ela não mudou e essa palavra ministra para todos. Então, ainda que seja um culto voltado para mulheres, ainda que seja uma palavra de mulheres, Deus, Ele quer falar com todos nós e os homens vão recebendo a bênção aí. Amém? Então, vamos lá. Na verdade, o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é um texto de um livro, que eu não sei se todos conhecem, de uma pastora chamada Thalita Pereira, e é um livro que ele chama assim, Deixe-me Apresentar Você. Então ele é um livro que ele fala muito acerca da identidade feminina, que trata muito a respeito disso, de como nós nos reconhecemos diante de Deus, como que nós nos sentimos. Então fala muito acerca dessa identidade que nós temos, né? E esse início de trecho, ele começa falando assim, que no Antigo Testamento existiam 252 leis que compunham o código que ele era estabelecido pelos judeus. Só que quando chega na época de Jesus, isso muda um pouquinho e esse número ele triplica. Então ele sai de 252 leis e ele vai para 603 leis. E essas leis, mais ou menos cerca de elas foram escritas contra as mulheres, né? Então o que acontece? Os fariseus, né, eles queriam ali estabelecer algumas dificuldades para nós mulheres. Só que quando Jesus ele vem, quando ele fala lá no livro de Isaías, no capítulo 61, que ele veio para libertar os cativos, né, que ele veio, provavelmente ele entendia que a parte mais afetada, que esse grupo mais afetado seriam das mulheres. Então Jesus ele veio para romper muitos nãos que foram criados para a mulher naquela época. Então ele, na verdade, ele desafiou muitas regras, né, que foram impostas pelo próprio homem, como por exemplo ensinar na parte externa do templo. Por que Jesus fazia isso? Ele fazia porque ele também que as mulheres elas recebessem aquela palavra de ensinamento, que aquelas palavras não ficassem ali somente para os homens, né? Então a gente tem alguns exemplos desse rompimento de quando Jesus ele quer dividir tudo isso com as mulheres, né? Então o primeiro exemplo que a gente tem, não precisa abrir, está no livro de Lucas, do capítulo 13, o versículo 10, é quando Jesus ele cura uma mulher no sábado em frente a uma sinagoga. Então, primeiro que aquilo já não era bem visto quando Jesus falava acerca dos seus ensinamentos no sábado. Quem dirá ele ainda ensinar para que outras pessoas ouvissem acerca do que ele queria fazer, né? Então, havia ali uma mulher com uma enfermidade que ela era encurvada, ela sofria há 18 anos e Jesus, além de ensinar, ele vai lá e cura aquela mulher. Então, isso foi um exemplo de que Jesus ele rompeu, de que Jesus ele queria trazer algo a mais para nós mulheres e ensinar algo para nós. E o segundo exemplo foi quando ele fala para Marta, né, que o lugar dela, para Maria, que o lugar dela não era na cozinha,
mesmo que naquela época ninguém quisesse ensinar as mulheres. Então esse exemplo ele está lá em Lucas 10:38. Então a Marta, ela vai lá indagar Jesus, fala assim: mas é justo que só eu te sirva? E o que Jesus fala para ela? Ela está recebendo a melhor parte, ela está aqui aos meus pés, ela está aqui aprendendo mais de mim do que aquilo que eu tenho para ensinar para esse povo. E com isso, conforme a gente vai vendo aqui as escrituras, quando a gente vai vendo algumas passagens, a gente vê que Jesus ele incluiu várias mulheres na sua equipe ministerial, né? Então ele permitiu que essas mulheres se chegassem até ele, que essas mulheres aprendessem acerca dele e que essas mulheres também elas pudessem ser o quê? Curadas. E tudo isso aconteceu numa época em que a mulher ela não podia nem ao menos atravessar a rua sem que a cabeça dela tivesse coberta. Então era uma época que tinha muitos paradigmas acerca da mulher, e ainda assim Jesus ele quer mostrar que a mulher ela tem um papel importante desde os tempos em que ele curava, em que ele ensinava, em que ele fazia prodígios, em que ele fazia maravilhas. Então com isso Jesus mostra que ele tratava as mulheres com respeito, que ele tratava as mulheres com admiração, que ele tratava as mulheres com honra, e que quando a gente fala acerca disso e a gente procura um exemplo que realmente Jesus ele fez todas essas coisas, é quando a gente encontra na Bíblia o maior diálogo de Jesus, e que foi com uma mulher, e ainda mais com uma mulher samaritana, que era de uma tribo que ela era considerada rival, né? Então esse texto ele está registrado lá em João 4, a gente não vai ler hoje, que é o texto de Samaria, mas ali naquele momento, quando Jesus conversa com aquela mulher, ele dá uma aula de teologia para ela. Então ele fala: se você soubesse com quem você fala, se você soubesse quem é que está te pedindo água, naquele momento, eu não sei se aquela mulher teve a interpretação realmente de com quem que ela estava falando, mas ali, se eu não me engano, ele fala do versículo 7 até aproximadamente o 30, que ele registra esse diálogo que Jesus teve com essa mulher. E era qualquer mulher? Não, não era qualquer mulher. Era uma mulher que tinha um monte de pecados, era uma mulher que não era digna, e tanto que Jesus fala assim para ela: traz o seu esposo. E ela fala: mas eu não tenho esposo. Jesus fala: bem você disseste, porque você já foi casado com 5 homens, e esse com que você fala a respeito, ele não é o seu marido, né? Então Jesus ele viu ali uma possibilidade de pegar uma mulher que não merecia ouvir aquilo, porque nós não merecemos mesmo, mas tornou aquela mulher o quê? A aprendiz da palavra dele, né? Então ele falou ali algo que ia mudar a vida dela, e não só mudar a vida dela, mas que com certeza eu creio que ela propagou aquilo que Jesus ensinou para ela. E ainda outro fato que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos é quando Jesus morre, né, e quando ele ressuscita. E quem foi a pessoa que Jesus apareceu? A primeira pessoa que ele apareceu, que foi para Maria Madalena. Então, mais uma vez, a gente consegue entender a importância que o Senhor nos dá, o quanto nós podemos também agregar no reino de Deus, ainda que, né, a gente seja mulher, porque aquela mulher ela teve a oportunidade de ver o Cristo ressurreto e de levar aquela informação de que Jesus ele não vivia, ele não estava morto, mas que ele ressuscitou e que ele estava vivo, né? E o mais incrível de todas essas coisas, de todos os exemplos, e eu trouxe 2, o livro trazia 2, mas eu tenho certeza que tem muitos outros exemplos, se a gente procurar, só que o maior deles foi a morte de Cristo, de que ele morreu para preparar um lugar para todos nós, né? Não só as mulheres, mas todo aquele que confessa, todo aquele que crê que Jesus morreu por mim e por você, pelos nossos pecados, e para nos levar até a glória dele. E quando a gente fala para a mulher, realmente a gente já passou por diversos períodos. Hoje a gente vive uma liberdade onde a gente pode falar do evangelho, onde as mulheres
elas podem ser muitas coisas. Então, hoje a mulher, ela pode ser o que ela quiser, né? Então, ela pode ser uma rainha, ela pode ser diretora de uma empresa, ela pode ser comandante, pode ser uma médica, tá livre. O caminho se abriu para nós mulheres, né? Mas, infelizmente, a gente ainda não pode ser tudo em todos os lugares. A gente sabe que em algumas denominações a gente muitas vezes não pode nem levar a palavra, né? Então, algumas religiões a mulher ela não é bem vista para estar à frente desse trabalho, mas nós recebemos aquilo que vem de Deus para quê? Para que a gente possa se destacar e que a gente possa fazer tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. E um exemplo disso, agora sim eu vou pedir para os irmãos abrir no livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 1, por favor. Nós vamos fazer a leitura do 1 até o 11, é uma passagem bem conhecida, mas nós vamos refletir um pouco mais acerca dessa palavra, que fala assim: Eucana e suas mulheres, versículo 1. Houve um homem de Ramatim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zefê, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. 4. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. 6. E a sua competidora excessivamente a irritava, para esbravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e voltou a um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à minha aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Até aí por enquanto. Então aqui é uma história que a gente conhece de 2 rivais, que elas eram esposas de Eucana, e naquele tempo em que elas viviam, ali também tinha um padrão. Então, qual que era o padrão? Então, se você é uma mulher para ser completa, para você ser uma mulher feliz, para você ser uma mulher segura, para você ser uma mulher perfeita, você tinha que ser mãe, né? E a Ana, ela não tinha alcançado ainda esse desejo. Ela não tinha se realizado ainda filho, né? Então, ela se sentiu o quê? Imperfeita. Ela se sentia como se ela não tivesse parte de viver essa alegria, né? Então, o que ela pensava? Olha, minha vida só vai ser perfeita se eu tivesse um filho. E quanto mais ela focava nessa parte, ela esquecia que ela era amada pelo esposo dela. Ela simplesmente focava só no fato em que ela não podia ter filho. E ela se sentia imperfeito no mundo que cobrava aquela perfeição. Não é aquela perfeição que a gente vê nos dias de hoje, mas era uma perfeição do quê? De gerar filhos, né? Só que tudo isso, mesmo ela sabendo que
ela tinha um marido, que ela recebia ali uma porção dobrada, ela se sentia que algo ainda faltava para ela. Mas a gente hoje precisa entender que a gente precisa mudar essa visão que a gente tem de que nós somos incompletas, porque Deus, ele não espera que eu e você sejamos perfeitas, porque Ele conhece que nós somos totalmente imperfeitas. Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe que nós somos falhas. E mesmo quando Ana, no secreto dela, quando ela chorava, quando ela se entristecia, quando ela não comia, e quando ela chorava pedindo aquilo para Deus, né? A gente também tem o nosso aquilo. Tem coisas que a gente, no nosso secreto, a gente pede para o Senhor, né? Então, cada um sabe aquilo que a gente pede no oculto. E a gente fica pensando que se a gente receber aquilo da parte de Deus, a gente pensa que a gente vai ser completa. A gente pensa que nós vamos ser perfeitas recebendo, sabe, aquilo que a gente tanto coloca diante de Deus. Só que enquanto a gente busca essa vida perfeita, enquanto a gente busca aquilo que a gente tem no secreto, infelizmente, assim, esse dia ele não vai chegar. Porque se eu fosse perfeita, se vocês fossem perfeitas, do que ia valer o sacrifício de Jesus na cruz, né? Então essa imperfeição que nós temos, elas não vai nos afastar de Deus, mas vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente pense que a gente precisa cada vez mais buscar a face dele. Então cada vez mais eu preciso buscar para quê? Para eu ter o caráter de Cristo, porque eu sou falha, eu sou imperfeita, eu vou errar com as pessoas que estão próximas a mim, eu vou errar com as pessoas que eu amo, só que eu tenho que entender que isso vai gerar uma dependência para que eu busque cada vez mais. Então, ainda que eu faça o meu melhor, ainda que eu busque, e isso não seja alcançado, eu tenho que entender que eu ainda continuo sendo filha, que vocês continuam sendo filho, e que nós vamos viver nessa imperfeição. E que a cruz de Cristo, ele vai o quê? Nos justificar, né? E se quanto mais a gente busca, quanto mais a gente pensa, não, eu vou ser perfeita, eu vou buscar isso o tempo todo, a felicidade por completa, a gente só vai receber no dia que Jesus chamar cada um de nós, vamos viver na glória, e lá realmente vai ser tudo perfeito. Mas enquanto a gente estiver aqui, nós vamos ter que entender que nós vamos ter que buscar, sim, o nosso melhor, né? E quando a gente pensa nessa busca incessante do que a gente quer o tempo todo dar o nosso melhor, e aí a gente chega, o quê? A dois caminhos. Ou eu vou viver de qualquer maneira, porque eu vou pensar, já que Deus não vai fazer, já que vai ser desse jeito mesmo, deixa o barco tocar. Ou eu vou viver um caminho incessante, que eu vou ficar o tempo todo buscando a perfeição. Eu vou buscar ter a casa perfeita, eu vou querer ter os filhos perfeitos, eu vou querer ter o marido perfeito, eu vou querer ter a igreja perfeita, e isso não vai acontecer. Não vai existir a perfeição, mas a gente sabe que pode o quê? Haver um equilíbrio, né? Vai haver um equilíbrio para a gente poder seguir os nossos caminhos. E o que vai confortar é que saber que nós somos imperfeitos, mas que a gente também precisa permitir com que o outro seja imperfeito também. Porque às vezes a gente erra com as pessoas, mas ainda assim, o que a gente espera? Que essa pessoa seja perfeita com a gente, que essa pessoa não erre. Você fala, não, mas eu faço desse jeito, eu quero que a pessoa faça para mim também. Não, a gente sabe que nós temos as limitações e que as outras pessoas também vão ter essas limitações com a gente. E que Deus, ele está o tempo todo cuidando dessa busca, que Jesus, ele está cuidando dessa reputação, e que nós precisamos o quê? Ser livre de toda a comparação, né? Porque nesse texto que nós lemos, a Ana e a Penina, elas viviam o quê? Num ambiente de intriga, num ambiente de competição. Então, o tempo todo, as duas, elas viviam o quê? Rivalidade. A Penina, porque ela queria estar ali o tempo todo falando que ela conseguia engravidar, então ela queria estar provando isso para Ana o tempo todo. E ela o quê? Em vista disso, ficava o quê? Sem comer, ficava chorando, ficava abatida. E ela vivia uma grande tristeza por ser estéril. Então, elas não tinham essa percepção que uma queria provocar a outra, mas que a Ana,
ela sofria pelo fato de não ser mãe, mas ela não também reconhecia o amor do esposo dela. E quando a gente fala desse termo, que as duas viviam, falava que entre as duas não havia sororidade, que é uma palavra que vem do latim soror, que traduzida ela significa o quê? Irmãs, que significa o quê? Para a gente desenvolver a irmandade, da gente desenvolver a empatia, da gente desenvolver a união entre as mulheres, né? É entender o motivo que a outra vive, né? Porque muitas vezes a gente aponta o dedo sem ao menos saber o que está acontecendo, e a gente precisa, assim, todos os dias viver esse tratamento do Senhor. Se a gente falar que não precisa, é mentira. O tempo todo a gente precisa, principalmente as mulheres que são fortes, e às vezes a gente vê uma irmã passando por alguma situação e a gente fala, não é possível que ela está chateada por isso. Mas o que talvez não seja tão doloroso para a gente, pode ser para outra irmã. Então a gente precisa desenvolver essa empatia. E quando a gente fala das irmãs, quando a gente fala aqui do nosso meio, quando a gente fala da igreja, ou até mesmo a gente fala da cultura que a gente vive, a gente fala o quê? Que as mulheres, elas não desenvolvem esse tipo de comportamento. Porque o que é que a gente escuta o tempo todo? Mulher junta só dá briga. E o pior, quando só tem mulher junta dá o quê? Fofoca. Não é isso que a gente escuta o tempo todo? Né? Então a gente fala que a competição, ela sempre está no nosso meio. Então, ainda que eu tenha uma amiga, eu vou sempre ter uma pontinha de inveja daquilo que a minha amiga tem, né? Então a gente precisa romper isso, principalmente no nosso meio, onde nós vivemos entre irmãs, onde nós não somos competidoras. E aí o que muitas vezes a gente vê de exemplo que isso acontece no meio das mulheres, né? Então a gente vê muitas vezes a sogra e a nora disputando o quê? A atenção do filho, então uma quer mais do que a outra. A gente às vezes vê as mães brigando lá pelo o teatrinho da escola dos filhos, então elas sempre competem que o filho dela sempre vai ser o melhor em todas as coisas, não aceita que o filho fique em segundo lugar. A gente vê as colegas de trabalho ali numa competição, uma sempre tentando puxar o tapete da outra para ter aquele cargo melhor. Muitas vezes a mulher competindo porque ela quer ser melhor na vestimenta, porque ela quer ter o cabelo dela mais bonito, ela quer frequentar a melhor academia. Então, o tempo todo a gente vê essa competição. Então, o tempo todo a gente está ali brigando o quê? Pelo primeiro lugar. Então, o tempo todo eu quero estar ali, ó, no topo. Eu não quero me diminuir em nenhum momento, eu não quero ser humilde. E quando a gente faz isso, quando a gente se compara, a gente cai numa armadilha que é a armadilha da competição. E lá em Gálatas, não precisa abrir, no capítulo 6, versículo 4, fala assim: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Então a Bíblia fala acerca disso, que a gente não pode fazer essa comparação. Mas a gente viu aqui no texto que havia esse ambiente de rivalidade, esse ambiente de competição. Então uma falava assim: se eu tivesse o amor do meu marido, eu ia ser completa e feliz. E a outra fala: mas se eu tivesse filhos, eu seria completa e feliz. Mas se uma tivesse o amor do marido e se a outra tivesse o filho, será que elas se sentiriam completas e felizes? Porque todas as vezes que a gente tem alguma coisa, a nossa tendência como ser humano é o quê? Querer cada vez mais. A gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente tem. Mas, ainda assim, a gente sabendo que o nosso contentamento, ele precisa estar em Cristo, muitas vezes a gente acaba se perdendo no caminho e a gente esquece, né? Então, nós que estamos aqui, nós mulheres, independente do gênero que seja, nós não fomos feitos em séries, né? Que Deus colocou todo mundo lá e falou: eu vou fazer todo mundo. Não, todos nós somos especiais. Cada um de nós temos um DNA, cada um de nós temos uma digital. E ainda que eu tenha uma irmã gêmea que seja idêntica, ainda assim elas vão ser diferentes. Então elas vão ser diferentes no propósito, elas vão ser diferentes. Sempre vai haver ali alguma característica e cada uma vai trilhar o seu caminho. Então, ainda que vocês foram geradas juntas, cresceram juntas, usaram roupas iguais, vai chegar no final, cada um vai seguir tua vida e cada um vai
cumprir ali aquilo que Deus tem. E nós somos totalmente, né, o nosso corpo ele é perfeito, mas ainda assim, quando a gente olha para a nossa mão, a gente vê que uma mão é diferente da outra, ainda que sejam dois membros iguais, né? Então, e aí fica o questionamento, por que que nós ficamos nos comparando com as outras pessoas, né? Por que que eu quero ser igual a outra pessoa? É uma bênção, sim, a gente se espelhar em alguém que agrega na nossa vida, que sejam bênçãos nas nossas vidas, mas nós precisamos entender que nós somos únicos. E quando a gente faz essa comparação, a gente age o quê? Sem entendimento, né? E a gente vê muitas mulheres nesse pensamento que para elas serem especiais, para elas serem aceitas, para elas viverem em sociedade, ela precisa ser igual a outra. E aí existe o quê? Uma ditadura da cópia. Então, a gente que está vendo o tempo todo a internet, que a gente vê aquelas blogueiras que são fitness, que são perfeitas, que aquela dieta maravilhosa, a gente fala, nossa, será que essa mulher não tem problema? Será que é tão perfeita a vida dela? Só que quantas depois a gente fica sabendo que vivem uma agressão, que o marido maltrata, que tem problema com os filhos, e aí em algum momento aquilo explode e a gente vê que aquela vida que de aparência ela não é tão perfeita assim, aquela vida ela não é tão boa assim, né? E isso faz isso com a gente quando a gente se compara, né? Então, o nosso padrão, como mulher cristã, como cristão, o nosso padrão, ele não é o padrão do mundo. O nosso padrão, ele é um padrão diferenciado agora. E o que a gente faz para a gente se livrar dessa comparação? Como que a gente faz para a gente se livrar da inveja, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é parar de escolher inveja. Porque a inveja, na verdade, quando a gente se compara, a gente está alimentando ela. E a inveja é um sentimento que eu escolho ter. Não é uma coisa que eu nasci com ela, né? Então eu fico comparando tudo. Eu fico comparando a minha roupa, eu fico comparando os meus talentos, eu fico comparando a minha família. Então, assim, não importa o que seja que eu estou comparando, mas quando eu faço isso, eu abro o quê? A legalidade. Para quê? Para que a inveja entre na minha vida e que eu tenha o quê? Uma baixa estima. E quando a gente entende que a gente precisa fazer o nosso melhor o tempo todo, a nossa satisfação virá, porque a nossa satisfação, ela vem do Senhor Jesus. E quando nós nos sentimos satisfeitos e completos nele, não há espaço para a gente ficar entendendo o porquê o do outro é melhor e o meu não é melhor. Amém? A segunda coisa é a gente não tentar mudar as circunstâncias por conta da inveja. Então, a gente sempre vai colocar a culpa no outro. Então, a gente nunca é melhor porque alguém fez alguma coisa pra gente, né? Então, ele é mais feliz porque ele tem o dinheiro, né? Então, ele é feliz porque ele tem isso e eu não tenho. Ele tem aquela coisa, sei lá, o sapato nude, eu gostei tanto, mas eu vou comprar o nude, eu vou comprar o preto, eu vou comprar o vermelho, porque eu sou melhor em todas as coisas. Então, a gente abre uma brecha para que a inveja ela entre nas nossas vidas. E lá em Filipenses 4:11 fala assim: pois aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Isso na Nova Tradução. Então ele fala aqui que ele teve que o quê? Aprender. Não foi uma coisa que nasceu com ele. Então muitas vezes a gente vai estar descontente com algumas coisas e a gente precisa essa cultura da nossa vida, porque às vezes a gente está num cenário de tanta comparação que quando a gente recebe um elogio, a gente não consegue aceitar esse elogio. Às vezes, o que mulher gosta de ouvir falar? Nossa, como você tá magra, não é verdade? E quando você não aceita esse elogio, você fala assim, não, eu não tô magra, é a roupa que está valorizando. Então a gente precisa aprender a aceitar os elogios, sair dessa comparação, porque a gente já tem tudo que a gente merece, né? A gente já tem Deus nas nossas vidas. E uma terceira coisa é a gente não tentar forçar uma mudança de sentimento. Então, às vezes a gente pensa assim, eu vou me esforçar muito para eu não me comparar. E é o que eu falei aqui um pouquinho, quando a gente tenta ser a primeira sempre, é cansativo. A gente foca tanto no que a outra pessoa tem, tanto no que a outra pessoa é, e a gente acaba esquecendo o quê? Do nosso chamado, do que Deus tem para a nossa vida, do que Deus quer fazer através de nós,
Porque a cada eu posso falar pelos encontros aqui, as mulheres vão estar de prova. Então, a cada encontro que a gente tem, então cada encontro que cada mulher aqui tem uma oportunidade, a gente vê que tem vários talentos aqui. E a gente tem que usar cada vez mais, porque foi Deus que deu pra gente, né? Então, tem aquelas que são mais tímidas, que não querem falar, mas podem orar, aquelas que oram, e vice-versa, e a gente tem feito uma troca. Então, a gente não pode olhar para aquelas que fazem determinada coisa, que outras fazem outro, não. Deus, Ele quer nos usar conforme nós somos, conforme aquilo que nós temos para merecer, porque às vezes a gente olha para o lado e fala assim, nossa, a grama do vizinho é bem verdinha, né? E eu tô aqui nesse perrengue. Mas às vezes a grama dele nem é de verdade. Às vezes a grama do vizinho, ela é sintética e a gente está invejando uma coisa que não é real. Porque cada um de nós aqui, a gente sabe o que cada um vive. E uma coisa que muitas vezes a gente deixa de fazer para celebrar tudo isso, é a gente deixar de celebrar o quê? As pequenas coisas que acontecem na vida da gente. A gente menospreza as pequenas coisas e com isso a gente acha que Deus nunca está fazendo nada na nossa vida, enquanto Ele está. E aí o tempo vai passando, Deus faz uma coisinha hoje, Deus faz uma coisinha amanhã, e a gente que acha que nunca tá bom, então a gente nunca vai se sentir completo, né? E Deus vai ter uma jornada específica para cada uma, e cada uma de nós vai ter que buscar, cada um de nós aqui, o nosso destino, o nosso caminho, porque quando a gente faz essa comparação e olha para o outro, a gente fala assim, Deus tem filho predileto e Deus tem filha predileta. Eu já cheguei a pensar isso. Só que na verdade, Deus não tem um filho preferido. Mas Ele tem o quê? Propósitos diferentes para cada um de nós. Né? Deus tem coisas grandes para entregar para cada uma de nós. Só que a gente precisa sair desse papel de coadjuvante e da gente viver o nosso papel principal. Né? Porque o mundo, ele quer fazer isso com a gente. Ele quer estar o tempo todo me colocando o quê? Em segundo lugar. E Ana fazia isso na vida dela. Ela achava que pelo fato dela não ter o filho, ela vivia em segundo lugar. Ela era ali o segundo plano da família dela, né? E que Penina estava ali no auge, né? Então a Bíblia fala que a Penina o tempo todo ela reforçava essa questão de falar assim, olha, eu tenho filhos. Então parecia que o tempo todo ela queria lembrar assim para Ana, olha, eu estou no primeiro e você está no segundo lugar, né? Então assim, eu estou no papel principal e você está como a minha serva. Só que quando a gente olha lá para a Bíblia, o que ela fala? Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Então, na verdade, quem era a outra era a Penina, não era a Ana. Porque na hora de receber a porção do sacrifício, quem é que recebia a parte excelente? Era a Ana. Então, Ana, ela tinha o privilégio e ela era a protagonista, mas ela não conseguia entender tudo isso porque ela vivia nessa amargura, achando que Deus não fazia ali o milagre dela. Então, o tempo todo ela estava pensando que ela estava o quê? No banco de reserva. Ela estava só ali vivendo por viver e que nada iria acontecer. E aí tem até uma frase que é bem conhecida, né, que a gente ouve o tempo todo, que fala assim, ou nós temos resultados, ou nós temos o quê? Desculpas, mas só que é mais fácil quando a gente arranja uma desculpa, né, do que resultado. Imagina se cada desculpa que a gente desse, a gente fizesse algo para Deus, para o meio que a gente está inserido. E o tempo todo a gente está se justificando em cima do outro. Né? Um exemplo aqui que eu trouxe é o exemplo do aluno. Quando o aluno ele tira uma nota baixa na escola, por que ele tirou uma nota baixa? Foi porque ele não estudou? Não, não é porque ele não estudou. Ele tirou uma nota baixa porque a professora tem intriga com ele e aí corrigiu a prova dele de uma forma mais criteriosa, ou porque ele não teve tempo de estudar, ou porque ele achou que a prova estava muito difícil. Então ele vai encontrar vários motivos para justificar aquela nota baixa dele, mas ele não vai admitir
que ele não estudou. Então, mais uma vez, eu pego a minha responsabilidade, que eu tenho que assumir, que eu não estudei, que eu não fiz, que eu não me dediquei, e eu coloco a responsabilidade nos outros. Mas a gente precisa trabalhar com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E a gente precisa parar de se fazer de coitado. Porque a gente gosta muito de falar assim, ai, mas você não sabe na família que eu nasci, você não sabe a dificuldade que eu passei. Todo mundo aqui passou dificuldade. Uns mais e outros menos. A gente não está aqui julgando a complexidade da dificuldade que cada um falou. Mas assim, todo mundo passou por alguma coisa até aqui. Todo mundo tem um testemunho. Não é todo mundo aqui que teve o privilégio de crescer na igreja. Eu não tive esse privilégio. Então teve que acontecer muitas coisas ruins na minha vida para eu chegar até aqui e viver o melhor de Deus. Porque todo mundo teve esse passado. Todo mundo teve uma trajetória. E aí muitas vezes você fala assim, mas como que eu vou seguir tudo isso se eu não tive um bom exemplo? Se eu não tive um pai presente, se eu não tive uma mãe presente, se eu não tive incentivo de ninguém? Mas só que se eu não tive um bom exemplo e vocês não tiveram um bom exemplo, a gente precisa ser esse bom exemplo daqui para frente. A gente precisa entender que nós não estamos mais em segundo lugar, que nós tomamos conta da nossa vida e que Deus, Ele está com a gente. Então a gente tem o nosso papel principal, que não dá para eu ficar transferindo para o outro aquilo que eu espero. Então, se eu quero um bom exemplo, eu tenho que ser esse bom exemplo na minha casa, eu tenho que ser esse bom exemplo na igreja, eu tenho que ser esse bom exemplo aonde que eu estiver. Então, somos nós que vamos buscar a nossa felicidade e a gente não vai estar colocando o tempo todo a nossa satisfação no outro, né? E quando a gente olha para esse exemplo, a gente olha para o rei Davi, porque naquele momento que era para ele ser incentivado, que era para ele ter alguém ali do lado dele, que acreditasse nele, que era para ter um apoio, que era o pai dele apoiou ele? Não, o pai dele esqueceu dele. Mas Deus tinha um propósito para fazer. E se ele ali naquele momento, se ele esmurecesse, se ele falava assim, não, eu sou um coitado, eu não sou o melhor entre os meus irmãos. Não, mas ele entendeu o quê? Que Deus tinha um propósito na vida dele. E assim como Davi, que não se deixou esmurecer, Ana, ela creu, né? Ela fez um voto e ela parou o quê? De olhar para Penina, ela parou de buscar essa comparação. E aí o que aconteceu? Ela teve o pedido dela atendido. Então, ainda que hajam muitas pessoas que se façam de vítimas, né? Nós não somos essas vítimas. E mais um exemplo aqui que eu gostaria de compartilhar, que não precisa abrir, que está lá no livro de João 9, que é do cego de nascença, né? Então, eles sempre queriam descobrir ali quem que era o culpado para aquele cego ser daquela forma, né? E aí, Jesus fala, nem ele, nem os seus pais, mas tudo isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, não foi porque ele fez alguma coisa. Então, ele vivia ali uma circunstância de que poderia ser muito difícil para ele, mas Deus tinha um plano, porque Deus usou aquela situação para manifestar a glória dele. Então não foi culpa de ninguém. Então, ainda que a gente viva um tempo difícil, ainda que a gente viva uma adversidade, ainda que a gente viva um momento, aqui como a nossa irmã de luto, que viveu um luto, a força, ela vem de Deus e a gente não pode se deixar amargurar por conta disso. A gente não pode culpar os outros por aquilo que acontece. A gente não pode culpar as pessoas pelas dificuldades que a gente tem. A gente não pode culpar Deus pelas coisas que acontecem, porque a vontade de Deus, a palavra fala o quê? Que ela é boa, que ela é agradável e que ela é perfeita. E que ainda que a gente se sinta aqui cheia de limitações, que a gente se sinta, não, eu não posso fazer, eu não consigo fazer, eu não sei falar, eu não sei como agir nessa situação. Mas se você estiver disposto, Deus, ele vai o quê? Ele vai potencializar com aquilo que você pode fazer, né? Então, se você se dispõe, se você quer que Deus faça por você, ele vai pegar aquilo que você acha que é pouco, com aquilo que você acha que é pequeno, e ele vai te usar acerca disso.
a gente não é diferente. A gente vê muitos exemplos por aí, mas a gente acha que a nossa vez não vai chegar e que não vai ser possível, mas o Senhor, Ele assegura que isso seja possível, né? E às vezes a gente acha que a gente está em desvantagem, né? Que fala, não, isso não é justo, isso aconteceu, mas ao invés disso a gente tem que ser ousado e falar assim, Deus, eu estou pronto, eu não sei o que é que está por vir, eu não sei aí o que vai acontecer, mas eu não vou aceitar isso, eu não vou viver na condição de ser uma pessoa oprimida, de ser uma pessoa que é derrotada. A gente não pode aceitar isso, porque quando Deus, Ele coloca algo no meu coração, quando Deus, Ele coloca algo no coração de vocês, que Ele vai fazer aquilo, Ele vai dar todas as ferramentas pra gente, para que aquilo se torne realidade. A gente não entende como, porque o trabalhar de Deus, ninguém sabe como que é, mas se Ele colocou aquilo lá, a gente tem que crer que Deus vai fazer. E um último exemplo aqui, a gente já está finalizando, que é o quê? Que é a história de Zaqueu, que a gente vê no relato que ele era um homem menor do que a média. E se ele não fosse menor do que a média dos homens, ele não teria se destacado. Ele não teria subido numa árvore, ele não teria chamado a atenção de Jesus, mas ainda assim, aquela situação que ele tinha serviu para quê? Para ele ter o olhar só de Jesus, só de Jesus. Então, se ele fosse do tamanho das outras pessoas, se ele fosse igual a todo mundo, ele não teria vivido aquilo. Será que ele se fez de vítima naquele momento? Eu acredito que não, porque ele estava numa multidão, ele estava ali num monte de pessoas e ainda de baixa estatura ele conseguiu o quê? Ser um homem destacado naquele lugar. Então, a gente não pode se lamentar. A gente não pode mais viver com essa perspectiva de pequenez a respeito da gente, porque Deus, Ele tem muitas coisas para fazer. E uma coisa linda de falar aqui é que quando a gente anda com Deus, quando a gente coloca Ele à frente da nossa vida, a palavra em Romanos 8:28 fala o quê? Que tudo coopera para o nosso bem. Todas as coisas vão cooperar. Talvez o nosso bem não seja as coisas que a gente queira receber. Talvez o bem de Deus seja um bem diferente daquilo que a gente pensou que seria a nosso respeito. Mas a gente tem que focar o quê? Que todos nós somos especiais, que todos nós temos um dom, que Jesus, Ele quer trabalhar na nossa vida, que Ele quer nos usar e que muitas vezes a gente é uma questão de ponto de vista. Porque o que é uma gota de água para nós? Nada. Mas e para uma formiga, o que é uma gota de água? É muita coisa. Então a gente tem que, muitas vezes, tirar o nosso olhar, parar de ver as situações do nosso jeito e perguntar para Deus, Senhor, como que eu devo olhar para essa situação? Porque eu e vocês e cada um de nós somos o quê? Protagonistas da nossa vida. Então não importa o que a gente passa, não importa o que a gente passou, Deus, Ele quer derramar, Ele quer usar os nossos dons, Ele quer usar os nossos talentos, Ele quer que a gente coloque em prática tudo aquilo que o Senhor derramou nas nossas vidas, e a gente tem que se abrir para isso, a gente tem que abrir o nosso coração, e a gente, muitas vezes, por mais que doa, e eu falo isso por mim também, que dói muitas vezes fazer esse tipo de oração, mas é fazer uma oração sincera a Deus. Porque às vezes a gente fala, Deus, o que é que eu preciso mudar na minha vida? Mas a gente não quer ouvir aquilo. E todo mundo passa por isso, eu também passo por isso. Tem coisa que Deus fala comigo que eu não gostaria de ouvir, que é coisa que Deus, Ele quer tratar comigo, mas às vezes a gente está tão enraizado naquilo, a gente vive o sofisma na nossa vida, que a gente entende que aquilo, a gente cria algo na nossa mente e fala que aquilo lá está certo e que aquilo está certo e que nada faz a gente mudar a nossa situação. Mas a gente precisa se dispor, a gente precisa quebrar esses pensamentos da nossa mente, a gente precisa entender que o outro, ele é superior, que a gente precisa se transformar a cada dia e que a gente precisa estar disposto a ouvir a voz de Deus, porque o tempo todo Ele está nos ensinando. E nessa semana,
refletindo acerca da palavra, de como que ia ser o culto, a gente acaba ficando muito ansiosa. E eu fiz um questionamento para Deus e eu falei: Deus, por que quando eu leio a sua palavra tá diferente agora? Porque assim, eu já tive experiências tão maravilhosas com Deus que eu chegava no culto e que quando o pastor ele abria a boca, eu chorava do início ao fim, porque parecia que era o próprio Deus que estava falando comigo. Não era o pastor, eu não estava no culto, eu esquecia tudo o que acontecia. E eu falava: por que eu não tenho vivido mais isso? E eu comecei a questionar Deus. E eu fiquei sem a resposta por alguns dias. E eu fiquei pensando, e eu lembrei daquela experiência que eu tive, porque que a palavra de Deus ela não estava mais saltando aos meus olhos, porque Deus não estava mais falando comigo daquela maneira. E aí depois de uns dias, Deus ele trouxe a resposta e aquilo entristeceu demais o meu coração. Com aquela resposta, não era uma resposta que eu queria ouvir de Deus. E o Espírito Santo falou comigo: você tem amado a minha palavra como antes? E aquilo foi um golpe bem duro de ouvir da parte do Senhor. Porque quando a gente se converte, quando a gente entra na igreja, a gente é muito apaixonado por Jesus. A gente quer muito viver as coisas dele. Tudo que a gente quer é estar aqui em todos os cultos. Mas a gente vai crescendo e a gente vai esfriando, e a gente acha que o filho grande não depende mais do pai. Mas a gente depende, e a gente depende muito. E eu tenho certeza que quanto mais a gente buscar, quanto mais a gente entender dessa dependência que a gente precisa ter do Senhor, Ele vai falar cada vez mais, e as experiências elas vão voltar a acontecer, porque a cada culto que passa, eu tenho certeza que os irmãos também têm sentido isso, que a atmosfera desse lugar não é mais a mesma, e que cada culto que passa, Deus ele faz coisas diferentes aqui. E às vezes a gente vem tão armada para o culto, a gente vem brava com alguma situação, e quando o louvor ele começa a tocar, a gente se constrange, porque o amor de Deus não tem como a gente ficar imune a ele. É só o amor de Deus que explica pra gente sentir essa presença tão poderosa. E que mais uma vez reforçar o que a Rosana falou: eu não mereço, eu não sou digna, eu não deveria estar aqui, mas ainda assim Jesus me ama. Ainda assim Jesus me escolheu. Ainda assim Jesus me chama de filha, que fala que eu sou escolhida, que eu sou amada. E isso não tem como pagar o que Jesus faz todos os dias para a nossa vida. E que seja um novo tempo para nós, dessa casa. Já está sendo um novo tempo para nós mulheres. A gente tem vivido isso de terça-feira. A gente tem se unido. A gente tem uma ministrado a outra aqui. E isso é um motivo de alegria para quem está aqui. E eu acredito que para o Senhor também.